Há uma sensação difícil de nomear que muitos carregam no peito, uma espécie de silêncio interno que ecoa mesmo quando tudo, do lado de fora, parece estar em ordem. Você cumpre metas, alcança resultados, conquista aquilo que disseram que traria felicidade, mas ainda assim existe um vazio discreto, um espaço que nenhuma vitória externa consegue preencher. É como se, apesar de todos os passos dados, algo essencial permanecesse ausente, escondido em um canto profundo da alma. Buda nos deixou uma imagem simples, mas reveladora: a corda de um instrumento musical. Se está frouxa, não vibra. Se está excessivamente esticada, se rompe. A vida segue essa mesma lógica. Quando nos afastamos do equilíbrio, quando nos desconectamos da nossa essência, entramos em um estado de sofrimento sutil, muitas vezes invisível até mesmo para nós. Por fora, cumprimos papéis, mantemos a aparência de normalidade. Por dentro, algo grita em silêncio. A ciência moderna confirma aquilo que a espiritualidade já apontava há séculos. Bruce Lipton mostrou, através da epigenética, que nossas crenças inconscientes não moldam apenas nosso corpo, mas também os limites da realidade que conseguimos perceber. O que acreditamos ser possível ou impossível atua como filtros que organizam o mundo ao nosso redor. Sem perceber, vivemos dentro de uma prisão invisível construída por ideias que nem sempre são nossas. Joe Dispenza descreve esse processo de outra forma. O corpo se acostuma a certos padrões químicos e emocionais. Ele aprende a repetir as mesmas reações, os mesmos sentimentos, como se estivesse viciado em velhas identidades. Mesmo quando desejamos algo novo, acabamos retornando quase mecanicamente ao conhecido. É o piloto automático da mente e das emoções. E aqui surge uma provocação que pode transformar sua forma de olhar para si mesmo. E se o que você chama de destino não fosse nada além da repetição automática de memórias emocionais não curadas? E se aquilo que você acredita estar escrito para você for, na verdade, apenas a continuação inconsciente de velhas dores nunca olhadas? A verdade é que dentro desse vazio, por trás dessa inquietação silenciosa, há uma chave, um chamado para acordar do torpor cotidiano e se reconectar ao que é essencial. É isso que vamos explorar juntos neste vídeo. Você vai descobrir 3 segredos espirituais e neurocientíficos que podem alinhar quem você é por dentro com a vida que manifesta. Este não é um caminho de promessas mágicas ou de atalhos ilusórios. É uma jornada de retorno à sua essência, àquilo que sempre esteve em você, mas que o ruído do mundo abafou. Talvez você sinta um aperto no peito agora, talvez uma memória antiga esteja se movendo. Permita que isso aconteça, porque é a partir desse espaço de vulnerabilidade que a transformação começa. Hoje, você será convidado a enxergar a si mesmo com novos olhos, não olhos de julgamento, mas de reconhecimento. Porque talvez, sem perceber, você esteja vivendo uma vida inteira desconectado do seu verdadeiro eu. E a partir de agora, passo a passo, vamos começar a iluminar esse caminho de volta. Existem momentos em que a vida parece avançar em ritmo acelerado, como se estivéssemos sendo empurrados por uma correnteza invisível. Corremos atrás de resultados, de reconhecimento, de metas que o mundo nos ensinou a valorizar. Mas quanto mais nos apressamos para chegar a algum lugar, mais nos distanciamos daquilo que realmente importa, a escuta silenciosa da alma. A pressa rouba a possibilidade de perceber os sinais internos. É como tentar decifrar uma canção suave em meio a um ambiente ensurdecedor. A voz da essência continua ali, mas quase ninguém consegue ouvi-la, o que nos faz acreditar que propósito é algo que se conquista do lado de fora. Crescemos em uma cultura que confunde realizações sociais com sentido espiritual. Diplomas, cargos, posses, até mesmo rótulos de sucesso. Tudo isso pode ser importante, mas não define quem somos. Quando confundimos esse caminho externo com o chamado interno, a alma entra em um estado de adormecimento.
Continuamos vivos biologicamente, mas desconectados energeticamente daquilo que nos torna plenos. Imagine um sino em uma aldeia silenciosa. Seu som ecoa, puro, cristalino. Agora imagine o mesmo sino tocando em meio a um mercado barulhento, com vozes, discussões, pregões. O som ainda está lá, mas quem consegue distingui-lo? Essa metáfora revela o estado em que vivemos. A alma fala em sussurros, enquanto a mente grita em ruídos incessantes. A missão de alma não pode ser ouvida quando a pressa, a ansiedade e a busca por validação externa ocupam todos os espaços. Muitos sentem que estão cumprindo sua função apenas porque seguem as expectativas da sociedade. Mas, quando a noite chega, quando o silêncio cai, percebem que algo essencial ainda falta. Esse vazio não é falha, não é defeito, é um chamado, é a própria alma pedindo para despertar. Desde o nascimento somos moldados não apenas pelos acontecimentos diretos da vida, mas também pelas histórias, dores e limitações daqueles que vieram antes de nós. Bruce Lipton, através da epigenética, mostrou que não somos prisioneiros de nosso DNA, mas do ambiente mental e emocional que se repete como um eco invisível. Carregamos, sem perceber, narrativas que não nasceram em nós, mas que atuam em silêncio, dirigindo escolhas, moldando comportamentos, restringindo sonhos. Muitos vivem acreditando que não são dignos de amor, que não têm permissão para prosperar ou que felicidade é um privilégio distante. Mas será que essas ideias nasceram dentro de você? Ou foram impressões recebidas de pais, professores, relacionamentos, da cultura que o cercava quando ainda era criança? O que hoje parece sua verdade pode ser apenas uma herança emocional, passada de geração em geração, como uma semente silenciosa. Histórias de transformação mostram que a mudança não começa quando o mundo lá fora se modifica, mas quando a percepção interior muda. Alguém que acreditava ser incapaz descobre um novo caminho simplesmente ao questionar a validade dessa crença. O que antes era uma barreira intransponível torna-se apenas uma ideia antiga, já sem força real. Observe uma crença que insiste em se repetir dentro de você. Talvez ela diga que você não pode, você não merece, que não vai conseguir. Olhe para essa frase interna com calma e pergunte: de onde ela veio? De quem é essa voz? Será que realmente me pertence? Essa simples consciência já abre espaço para a libertação, porque a alma, em sua pureza, nunca acreditou que era pequena. Essa é apenas a programação herdada que pode, a partir de agora, começar a ser dissolvida. Muitos acreditam estar trilhando um caminho espiritual, quando, na verdade, estão apenas se afastando de si mesmo. Há quem busque na meditação, nas práticas quânticas, na lei da atração, um refúgio para escapar daquilo que mais teme, as próprias dores. É um engano sutil porque, na superfície, parece evolução, mas no fundo é apenas mais uma forma de evitar olhar para dentro. Quando a espiritualidade se torna anestesia, a paz que se sente é frágil, superficial. É uma tranquilidade que se desfaz ao menor sinal de conflito. Por trás do silêncio aparente, há uma ansiedade não resolvida, um coração ainda em busca de alívio. E enquanto essa raiz não for encarada, nenhuma técnica será capaz de sustentar uma verdadeira transformação. A missão de alma não pode florescer onde existe fuga. Ela exige presença, exige coragem de atravessar as sombras, em vez de tentar cobri-las com luz artificial. As dores que tanto tentamos ignorar não são inimigas, mas guias. São portas disfarçadas, conduzindo a alma para níveis mais profundos de consciência. Buda dizia que não há iluminação sem atravessar o sofrimento humano. Ele não falava de dor como castigo, mas como caminho inevitável para a libertação. É a presença diante daquilo que machuca que abre espaço para a sabedoria surgir. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a alma encontra sua verdade quando deixa de fugir das chamas internas.
Talvez nesse instante você perceba que parte da sua jornada espiritual foi, na verdade, uma tentativa de fuga. E não há culpa em reconhecer isso. Há apenas a oportunidade de transformar o olhar, porque a espiritualidade autêntica não elimina o peso da vida, mas ensina a carregá-lo com consciência. Não apaga a dor, mas a integra, até que ela mesma se torne luz. O erro oculto de quem busca fugir é acreditar que a missão de alma está em algum lugar distante, livre de desafios. A verdade é que ela nasce justamente no centro das experiências que parecem insuportáveis. Não é negando a ferida que se encontra a cura, mas permitindo que dela surja a força. O despertar não acontece quando fugimos de nós, mas quando finalmente nos reconhecemos por inteiro. Existe uma força invisível que atua de maneira constante sobre a vida de cada um de nós. Não é o que declaramos querer, não é o que planejamos em nossa mente consciente, mas aquilo que sentimos em silêncio, no fundo do coração. Quantas vezes alguém afirma desejar abundância, mas vive dominado pelo medo da escassez? Quantas vezes se deseja amor, mas a emoção dominante ainda é a de não merecimento? Essa incoerência vibracional cria um bloqueio, como se uma parte de nós avançasse, enquanto outra puxasse de volta. A neurociência explica esse conflito com clareza. O corpo, em sua sabedoria biológica, sempre prioriza a sobrevivência. Se os sinais predominantes são de ameaça, medo ou insegurança, não importa o quanto a mente consciente declare novos objetivos, o corpo envia mensagens contrárias, reforçando estados emocionais antigos. O organismo entra em vigilância e não em criação. Nesse estado, não acessamos nossa potência mais elevada, apenas repetimos velhos padrões. É como tentar cantar uma melodia com 3 cordas desafinadas. Cada uma vibra em direção oposta, impedindo que a harmonia aconteça. Pensamento, emoção e ação precisam vibrar na mesma frequência para que a vida possa refletir um novo estado de ser. Se apenas o pensamento busca prosperidade, mas a emoção vibra medo, e a ação repete escassez, o resultado será sempre fragmentado. Esse fator silencioso não é um inimigo externo, ele é o eco interno das emoções não reconhecidas. Cada lágrima guardada, cada raiva reprimida, cada sentimento não nomeado permanece ativo, drenando energia vital. Por isso, muitas vezes, sentimos cansaço sem causa aparente, desânimo persistente ou dificuldade de avançar. Mesmo conhecendo teorias espirituais ou técnicas de autoconhecimento, a alma pede coerência, não coerência de perfeição, mas de autenticidade. Alinhar pensamento, emoção e ação é um processo gradual, mas necessário. É permitir-se sentir, acolher, transformar. Só assim a frequência pode se elevar de forma verdadeira, e não como um esforço mental que logo se desfaz. O fator silencioso que sabota sua frequência é, na verdade, um convite. Um convite para que você reconheça o que ainda está escondido e dê a si mesmo a chance de vibrar em unidade. Existe uma ansiedade silenciosa que domina muitos corações, a necessidade de prever, controlar e acelerar o futuro. Tentamos determinar como as coisas devem acontecer, quando devem acontecer e qual forma devem assumir. Mas nesse esforço de domínio, nos desconectamos do campo criativo da vida. É como apertar tanto a terra ao redor de uma semente que ela não encontra espaço para germinar. Joe Dispenza explica que, quando forçamos o como e o quando, permanecemos presos à mente analítica. Essa parte da mente é útil para cálculos e repetições, mas incapaz de acessar estados de criação profunda. O futuro não nasce do controle, mas da abertura. Quando tentamos antecipar cada detalhe, bloqueamos justamente a inteligência maior, que poderia conduzir o processo de maneira mais ampla do que somos capazes de imaginar. A natureza revela esse segredo de forma simples. Uma árvore não apressa seus frutos. O rio não força sua correnteza a chegar mais rápido ao mar. A semente não se desespera para romper a terra antes da hora.
Cada elemento segue um ritmo próprio, guiado por uma ordem invisível. Ao observar esses ciclos, percebemos que a ansiedade humana é, muitas vezes, um afastamento do fluxo natural da vida. Quando desejamos profundamente algo, nossa tendência é nos agarrar ao desejo com rigidez, criando um campo de tensão. Mas o verdadeiro poder está em experimentar, no presente, a sensação do estado final, como se já fosse real. Em vez de controlar os meios, cultivamos internamente a frequência do resultado. O corpo sente, a mente registra e a vibração se alinha ao campo quântico. Esse processo não significa passividade, mas confiança. Confiar não é esperar de braços cruzados, mas permitir que o invisível cumpra a sua parte. A missão de alma não pode ser encontrada sob o peso do controle, porque ela é, antes de tudo, expansão. Ela exige espaço, entrega, abertura. Quando relaxamos a necessidade de definir o caminho, descobrimos que ele já estava traçado em um nível mais profundo da consciência. O futuro não precisa ser controlado, precisa ser sentido, precisa ser vivido internamente até que o externo apenas reflita o que já floresceu no invisível. O paradoxo é que, quanto mais tentamos dominar o processo, mais nos afastamos da essência. Mas quando soltamos as amarras, a vida revela uma ordem silenciosa que sempre soube nos conduzir. Muitos vivem acreditando que missão de alma é um destino específico, um lugar onde, um dia, finalmente se chegará. Alguns pensam que se trata de uma profissão perfeita, de um relacionamento ideal, ou de um papel claramente definido que trará sentido a tudo. Mas a verdade é contraintuitiva. A missão não é um ponto de chegada, é um estado de ser. Não está fora de você, em algum futuro distante, mas já se manifesta na forma como você vive o presente. O propósito não é algo a ser encontrado como quem descobre um tesouro enterrado. Ele é tecido silenciosamente nos gestos diários, nas escolhas simples, no modo como respondemos às experiências que a vida coloca em nosso caminho. Não é um título, não é um lugar, não é uma meta externa. É uma frequência que aprendemos a sustentar. É a forma como estamos presentes diante de cada instante. Histórias de pessoas que atravessaram grandes perdas mostram isso com clareza. Algumas acreditavam que seu propósito estava atrelado a uma carreira, a um papel social, a um projeto. Mas quando esses pilares ruíram, quando a vida as deixou em um território desconhecido, foi nesse vazio que algo novo emergiu. Descobriram que a missão não era o que faziam, mas quem se tornaram ao atravessar o inesperado. O verdadeiro sentido da missão de alma não está em uma conquista, mas na transformação interna que nos torna capazes de viver em coerência. Viver a missão é aprender a ser inteiro em meio ao caos. É sustentar a luz, mesmo quando tudo parece escuro. É encontrar beleza no caminho e não apenas no destino. Essa percepção muda tudo, porque de repente percebemos que não estamos distantes da missão. Estamos vivendo a preparação para expressá-la. Cada dor, cada desafio, cada silêncio, tudo faz parte do processo que nos molda para vibrar de acordo com aquilo que viemos manifestar. Não se trata de encontrar a missão em algum lugar externo. Trata-se de permitir-se tornar alguém capaz de vivê-la. Porque a missão não é uma resposta pronta. É uma revelação gradual que acontece à medida que nos transformamos. Quando compreendemos isso, deixamos de esperar pela chegada e passamos a reconhecer que o propósito já está pulsando aqui, agora, no coração da experiência presente. O caminho para alinhar sua vida com a essência não exige rituais complexos ou longas práticas. Muitas vezes, são pequenos gestos de consciência, repetidos com constância, que abrem espaço para uma transformação profunda. Há uma simplicidade poderosa em observar, ressignificar e imaginar 3 movimentos internos capazes de mudar completamente a frequência com que você vibra no mundo. A primeira etapa é o silêncio consciente.
Buda nos lembra da importância de observar sem julgamento, de permitir que os pensamentos e emoções se revelem sem que precisemos lutar contra eles. Quando nos colocamos nesse espaço de quietude, mesmo que por instantes, começamos a ouvir a voz por trás do ruído. É nesse silêncio que os padrões inconscientes se tornam visíveis, como se a mente deixasse cair suas máscaras e a essência pudesse ser escutada. A segunda etapa é a reescrita mental. Bruce Lipton nos mostra que a mente não é apenas um reflexo da biologia, mas também sua escultora. Quando cultivamos estados emocionais elevados e os repetimos até se tornarem familiares, o corpo aprende a responder de forma diferente. A química interna se ajusta e a percepção do mundo se transforma. Essa prática não é um esforço de forçar positividade, mas de criar novas memórias emocionais, capazes de substituir as antigas que limitavam nosso potencial. A terceira etapa é a imaginação ativa. Neville Goddard ensina que a imaginação é a ponte entre o invisível e o visível. Quando assumimos internamente a sensação de já ser aquilo que desejamos ser, criamos uma coerência vibracional que, inevitavelmente, encontra expressão no mundo externo. É como plantar uma semente no campo interno e regá-la todos os dias com imagens e emoções alinhadas ao estado desejado, até que floresça na realidade física. Essas três etapas, silêncio consciente, reescrita mental e imaginação ativa, funcionam como um ciclo. O silêncio revela, a reescrita transforma, a imaginação manifesta. Juntas, elas criam uma prática que não toma mais que alguns minutos por dia, mas que tem o poder de alterar toda a trajetória de uma vida, não pela pressa, mas pela consistência, não pelo esforço, mas pela sintonia. Quando nos abrimos a esse processo, deixamos de ser prisioneiros de velhas narrativas e passamos a ser co-criadores de nossa própria existência. A vibração não se realinha de uma vez, mas em passos delicados e conscientes. E é nesse caminhar que a missão de alma deixa de ser um mistério distante e começa a ser uma experiência viva, presente em cada respiração. O despertar da alma não é um evento sobrenatural, reservado a poucos escolhidos, nem uma experiência distante que acontece em algum lugar fora do alcance humano. Ele é natural, silencioso e profundamente simples. É como o desabrochar de uma flor que, após atravessar a escuridão da terra, encontra a luz sem esforço. É um retorno àquilo que sempre esteve presente, mas que permanecia encoberto pelas camadas de medo, crenças herdadas e histórias que já não fazem sentido. Siddhartha Gautama nos lembra do caminho do meio. Nem rigidez excessiva, nem indulgência desmedida. O despertar é equilíbrio. É a capacidade de estar consciente sem se prender a extremos. Quando caminhamos nesse ponto de equilíbrio, a vida deixa de ser uma luta e passa a ser uma dança, em que a alma conduz o ritmo e o corpo acompanha. Bruce Lipton nos mostra que o ambiente interno, feito de pensamentos, emoções e percepções, tem poder para reprogramar a biologia. Isso significa que a transformação não depende de fatores externos, mas da escolha de nutrir um espaço interno que favoreça o florescimento da vida. Quando cultivamos amor, gratidão e presença, o corpo responde, a mente se expande e a realidade externa se organiza em ressonância com esse novo estado. Neville Goddard nos lembra que viver assumindo internamente quem desejamos ser é a chave para que o mundo reflita essa nova identidade. Quando sentimos, antes mesmo de ver, quando encarnamos a vibração do que queremos viver, a realidade externa não tem outra escolha senão se alinhar, porque o mundo é sempre um reflexo da consciência que o observa. A missão de alma não é um destino a ser encontrado em algum momento futuro. Ela é um estado vibracional cultivado agora. É a decisão de estar desperto para si mesmo, de sustentar a frequência daquilo que é verdadeiro, de permitir
que a vida seja expressão da essência e não das memórias não curadas. Então a pergunta que fica é simples, mas profunda. Qual parte de você está pedindo para ser ouvida hoje? Qual voz interna, abafada pelo ruído da pressa, deseja emergir? O despertar começa quando damos espaço para ouvir essa voz, sem medo, sem fuga, sem máscaras. Assim como o lótus nasce do lodo, sua verdadeira essência não se revela apesar das sombras, mas através delas. É na escuridão que a raiz encontra força para sustentar a flor. E é nas suas próprias sombras que a sua missão de alma encontra o terreno fértil para florescer. Porque o despertar não é extraordinário. Ele é a mais natural das expressões da vida que finalmente reconhece a si mesma.